Pessoal, tudo bem? Como é que tá vocês? Entrando aqui para mais uma live. Hoje a gente vai bater um papo com Éder da Resende, né, que vende as argilas. E queria falar para vocês, se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, depois curte o nosso canal lá, segue ele, beleza? E as informações do Éder a gente deixa lá no YouTube também na descrição do vídeo, tá? Da Resende e tudo mais. E eu já vi que ele já entrou aqui. Vou chamar ele para o bate-papo, para a gente tocar uma ideia. Pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Mas deixa eu chamar ele aqui. Só aguardar a conexão aqui do Éder. Oi, gente, tudo bem com vocês? Opa! Ô, rapaz, tudo bom? Tudo bem? Tá me ouvindo direitinho aí? Tô ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Tranquilo, tá certinho, obrigado. Tá bom. Certinho. Oi, gente. Então, enquanto o pessoal vai chegando aí, né, a gente aguarda um pouquinho aí para iniciar o bate-papo, eu queria falar que, assim, eu não conheço o Éder pessoalmente, apesar de conhecer as argilas dele há bastante tempo, né, igual eu falei para ele outro dia, que há muitos anos já que eu experimentei. Hoje eu não utilizo a argila dele lá no ateliê, mas sei, não experimentei. Aí eu falei com ele, ele me mandou umas amostras de argila, chegou hoje, muito obrigado, viu? Muito contente, vou ter lá 4 tipos de argila diferentes para experimentar. E aí depois eu vou postando lá no Instagram, lá pro pessoal, lá conforme eu for utilizando lá, para mostrar para vocês os resultados dos meus esmaltes, as cores e como é que essa relação com a argila. E eu queria conversar com o Éder, porque assim, a gente conversou um pouco por telefone, ele contou um pouquinho para mim da trajetória dele aí na produção de massas, como ele começou, ele está lá em Valinhos, né? Perto de Campinas ali, onde ele tem a fábrica que ele produz as argilas. E assim, eu sei que ele atende o Brasil inteiro aí, em diversos níveis. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E hoje ele tem uma produção de massa muito boa. E a gente vai aprender um pouquinho sobre, entender um pouquinho sobre esse processo aí dele de fabricação também, contar um pouquinho das histórias. E o pessoal já chegou bastante aí. Antemão, queria agradecer. Muito obrigado mesmo, aí, Éder, por ter cedido seu tempo aí, poder bater um papo para a gente, ter esse espaço aí para a gente poder conversar, viu? Obrigado mesmo. Bom, primeiro eu que agradeço. Você é um influencer na área. A sua palavra hoje faz uma diferença muito grande. E esse trabalho que você está fazendo de divulgação é fantástico, é livre, é grátis. Você está abrindo um espaço muito bom de conhecimento, coisa que falta. Nós temos grandes problemas com isso. Nós temos gente que não compartilha porque não sabe compartilhar, ou por vezes não sabe fazer, ou criar uma dificuldade para poder vender o seu curso, a sua facilidade. É natural isso em qualquer área, mas a Com cerâmica certeza. parece que é bem restrito, né? É bem difícil a nossa área. Não temos informação. Se você clica argila no Google, aparece 280 mil pesquisas em um segundo e nada relevante. Não tem nada que Exato. interessa, quase. Agradeço Legal. muito o seu convite, é legal. Beleza. Você prometeu ser gentil, então você recebeu as argilas, tudo que você gostar, você divulga para os seus milhares de seguidores. O que você não gostar, fala comigo primeiro, tá? A gente vai Tá resolver. bom. Pode deixar. Nunca fiz isso de maneira diferente, porque eu entendo o processo, eu sei como é que é a elaboração e a dificuldade para conseguir um resultado de massa interessante. E como eu falo aqui com o pessoal que eu converso, né, quando chega aqui, que a gente vai bater um papo aqui, eu pergunto aí da trajetória deles para entrar no mundo da cerâmica, né? No seu caso, eu queria saber, você já me falou lá um pouquinho da sua vida, da sua relação com as argilas, que é um caminho longo aí de trabalho com isso. Eu queria que você desse uma resumida aí para o pessoal entender
aonde começou esse projeto aí, como começou esse projeto aí, como que surgiu a Resende, para a gente entender como é que você está. E, gente, preste atenção. Eu sei que muitas pessoas talvez não conheçam as argilas Resende, mas saiba que elas estão no mercado há muito tempo trabalhando com isso, né? Conta pra Sim. gente um pouquinho dessa Ah, trajetória. a história é, não houve herança, não houve herança de conhecimento, não houve, não é do meu pai, não veio, assim, do meu pai que eu digo o conhecimento Sim, de trabalhar em argila, tal. Foi uma coisa meio aos trancos e há 40 anos atrás. Então, meu irmão já era que se diz hoje oleiro, que se chama oleiro, na verdade, o governo entende como oficial, oficial torneiro cerâmico, que isso. é o nome certo que se dá. Tal. O meu irmão já era isso há 40 anos atrás, ele é mais velho que eu, e ele começou a ficar bom demais para a empresa que ele trabalhava. Então ele resolveu montar uma cerâmica para ele, e isso em 1980. E ele me chamou, eu tinha 17 anos, ele me chamou para trabalhar junto, e ele montou e fomos indo. A gente trabalhava, ele ainda trabalha, a cerâmica dele existe, a cerâmica Resende. Ele trabalha com uma terracota de baixa temperatura, ele não mistura nada, então nunca Uhum. misturou, fomos assim na década de 80, e eu não trabalhava em torno com ele, eu colava asas em xícaras, chaleiras, os bicos, fazia os entalhes, o meu torno era o que estava quebrado, ele tinha 5 tornos, desses grandes de madeira, não era esse pequeno que hoje é mais comum, Sim, uma coisa bem antiga, né, 40 anos. E o meu torno era o que eu trabalhava com as estecas, a gente tinha que fazer as estecas, não existia isso para comprar, era uma dificuldade muito grande. E sempre queimada a 800 graus. Na década de 90, no auge da empresa dele, chegávamos a fazer 10 mil peças por mês. Eram 2 torneiros, 2 oleiros, um torneiro oficial que dava o acabamento, eu que fazia os entalhes, cuidava dos clientes, e mais alguns funcionários. Ele chegou a ter uma máquina robô de fazer vasinho de violeta, que é aquelas prensas giratórias. sim. Então ele fazia bastante coisa. E queimava 800 graus e entregava para os clientes que faziam a esmaltação em baixo esmalte. Na década de 80 e até meio da década de 90, ou final da década de 90, não se falava muito em alta temperatura. Falava-se sempre em corda seca, os cursos eram é, bem baixa, Sim. 960 graus, era uma coisa mais direcionada. Você ia para Canto do Jordão, comia um fundi, eles vendiam a panela com a marca do restaurante, as canecas esmaltadas. Então era uma coisa mais simples do que é hoje. Os fornos, o forno do meu irmão era lenha, o forno dele mede 2 por 2 por 2 metros, são 8 metros cúbicos. Então era um forno. A gente entrava no forno para queimar. Imagina, queimava 10 mil peças por mês, fazia 5 fornos. Era 2 mil peças por forno. Então era uma coisa grande, né? No final da década de 90, por volta de 1995, 96, cabe aquele parênteses que eu falei para você, Sim. Valinhos é uma cidade extremamente industrial, então hoje ela tem 120 mil habitantes, mas em 96 ela tinha 60 mil habitantes. Nós tínhamos já 5 escolas SESI, numa cidade de 60 mil habitantes, você ter 5 Cinco escolas escolas. SESI, que o SESI é uma referência Sim. de escolas. Um Senai, e as escolas públicas normais, então tínhamos uma Eaton, que é a fabricante de cana, a Opa! Regesa é uma potência em papel, papelão, ela tinha na época 3.500 funcionários e ela me formou, ela pagou meus estudos, eu sou ajustador mecânico, técnico mecânico, por isso eu que mexo nas minhas máquinas, aprendi a fazer meu torno, né? Que bom, hein? Valinhos, a curiosidade, para quem não conhece, a família de Campinas que veio para Valinhos, eles tinham uma filha, chamava Gessi. Essa filha, essa menina, a família fazia sabonete, sabão de pedra, Sim. e essa família montou uma pequena fábrica chamada Gessi Lever. Gessi, era só Gessi. E Hoje sim. aí eles fizeram um contrato grande na época, isso na década de 60, 50, 60, eles montaram a Gessi, ganharam um contrato para fazer um sabonete branco, que era uma novidade, que chamava Lux Luxo. Então nasceu aqui em Valinhos a Gessi. Na Sim. década de 70 foi vendida para uma parcela dela para Lever, então virou Gessi Lever.
E começaram a se expandir com o nome Gessilever, e tinha muitos sabonetes Gessilever, a embalagem era cor-de-rosa. E a Unilever comprou esse pacote todo, hoje é uma potência. Então, o Valinho Sim, sempre teve essa empresa grande. Então, na década de 90, 95, 96, por aí, as escolas aqui começaram a usar argila na parte de artes. Então, tínhamos muitas cerâmicas de tijolo, de telha na sim. região. Vinhedo tem bastante, ainda tem algumas. E começaram a vir as crianças pedir um pacotinho de argila. Me dá um pacotinho de argila, um pedacinho de argila, tal, em 95, 96. Chegou uma hora que, imagine, com esse nível de escolas, com 30 alunos cada classe, começou a aparecer fila de crianças, às vezes. E eu fui falar com as professoras. Não manda as crianças. Vem uma professora e pega para a classe toda. Mas ainda era dado. Aí o meu irmão permitiu que... Por que você não vende isso, embala de uma forma profissional, faz uma coisa melhor, mais higiênica, tal, e cria essa sua pequena empresa e vai se virando, vai fazendo isso aí. Isso em Pô, 96. Em 98, eu já tinha uma gestação de uma empresa dentro da empresa dele. Então, eu já putz, estava consumindo tanta argila, ele com 5 funcionários, eu sozinho consumia tanta argila quanto ele, porque eu vendia a argila em sim. pacotinhos. Então, eu comprei uma maromba dentro da empresa dele, e há uma gestação, uma hora tem que nascer essa criança, né? Em 1999, eu estava incomodando o meu irmão. Ele muito gentil, foi muito bondoso em permitir que isso acontecesse. Então, de comum acordo, nós nos separamos. Eu nunca fui sócio dele, eu era o gerente dele. Sim. Ele permitiu que eu saísse da empresa dele ele nunca quis essa parte para ele. Ele achava que, e é até hoje, ele está lá, nesses últimos 20 anos, ele está fazendo aquilo que ele sabe fazer, que é torno, as peças artísticas. Em 99, no finzinho de 99, nasceu a Argilas Resende. Eu saí dele, comprei, tinha uma marombinha pequena, comprei mais uma, sem vácuo, sem nada, e fiquei na argila escolar. Comprei uma embaladora, uma semiautomática de fazer pacotinhos de quitute. Meu gerente está aqui me assessorando, porque se der alguma pane no Opa, celular, alguma coisa, aí eu preciso dos universitários. não, tá ótimo, Me tá socorrer. tranquilo. Não, mas legal É, essa história aí, muito boa, hein? É, começou a vender os pacotinhos de quilo, que era, aí surgiu uma pequena marca. Tem que se entender que naquele tempo não tinha código de barra, não tinha... E nós começamos a fazer assim, ó, é o que é hoje. Só que aham. hoje, aparece o contrário para mim, mas está escrito branco. Não, não, Hoje tem é. o código de barras, toda a nomenclatura, toda a legislação que exige. Então, nós temos na embalagem. Mas não tinha nada disso, né? E lá por começo da década de 2000, 2001, 2002, 18 anos atrás, uma cliente de escolar falou para mim, por que você não faz argila de alta temperatura? É difícil de achar, às vezes a gente tem que ir para a Cunha para ver alguma coisa de alta temperatura. Nossa, para mim ela falou grego, eu não sabia do que ela estava falando, eu estava acostumado com terracota de baixa temperatura, nunca imaginei que alguém queimava em alta em mais de 1000 graus. Era uma coisa, em 2001 para mim, então há 20 anos atrás, era novidade. E não tinha literatura, não tinha internet do jeito que é hoje, não existia o Google do jeito que é hoje. Aí eu me socorri com algumas pessoas que eu conheci que fazia coisas Uhum. diferentes e apareceu muita gente boa, muito. Não me lembro de ninguém que se recusou a abrir os seus conhecimentos para ajudar, nem se foi por interesse próprio para poder adquirir depois o produto, não importa, mas sempre Mas foram tá gente certo. muito E ajudou boa, você numa maneira, né, para você conseguir chegar no muito, resultado. muito. Para quem está ouvindo, apareceu uma pessoa bem conhecida no meio da cerâmica aqui, nessa nossa região, em São Paulo, o Marcos Rocha. Ele é um químico, ele faleceu há 3 anos atrás. Ele era um químico de cerâmica. Ele que consertava a cerâmica para as indústrias cerâmicas de piso, de coisas Sim. grandes. E ele fazia o atendimento, vendia os minérios. E ele ficou sabendo de mim, ele veio me conhecer, viu que eu fazia uma porcaria, não servia, as máquinas não serviam, os minérios não serviam, queimava a 1100 graus, já entortava, fervia, tal. E ele se prontificou a vender os minérios para mim. Então ele apareceu com novidades, caulim,
bentonita, quartzo. Eu nunca imaginei que tinha quartzo moído, então tinha, e ele sabia onde tinha. E ele vendia para mim, foi fazendo a formulação. A minha porcelana até hoje usa a fórmula do Marcos Rocha, que ele vendia os minérios, me deu a fórmula. Por uns 5 anos foram assim. Depois ele não queria mais ser revendedor dos minérios, ele queria só fazer a consultoria. Ele me passou todas as fórmulas, que alguma coisa que eu não sabia direito. E trabalhamos como parceiros. Depois ele começou a vender as argilas Resende aqui na Pedreira, que é a cidade próxima daqui. Nessa época apareceu uma alemã, a Svenja Kautek, que tomara que esteja nos vendo, ela é um nome conhecido também. A Svenja Kautek é daqui de Vinhedo, é uma cidade vizinha, e ela tinha uma literatura muito rica, tanto da Alemanha como americana. E ela queria... Você conheceu ela? Conheci, ela fui no ateliê dela, conhecia o espaço dela, na época muito bacana, o trabalho dela era inovador, muito diferente, né? Sim, ela usava a nossa porcelana, mas a 1.100 graus, então não era exatamente um porcelanato no final, porque não dava temperatura de queima. A porcelana precisa de no mínimo 1.240 e seria o ideal 1.260. A nossa, né? Eu falo só pela nossa. Sim. Nunca vou competir com o Pimenta, que sabe tudo de porcelana, ele sabe o que ele está falando. Eu só vou responder por mim. Né? Tá certo. Ela trouxe uma literatura das Pepper Clays. Isso, então, há 17 anos atrás, 18 anos atrás, ela trouxe uns livros americanos sobre uma formulação nova, que era acrescentar as fibras, o tamanho das fibras, quais as porcentagens, e necessariamente precisava do vácuo. A Pepper Clay, sem vácuo, ela não é 100%. Há 16 anos, 15, 16 anos atrás, apareceu uma máquina a vácuo, a primeira que eu comprei, uma Uliana. Descobri a roda. Resolveu todos os meus problemas de Pepper Clay. A Isene ajudou a ajustar a formulação, o Marcos ajustou a trazer os minérios, aí eu comprei uma moenda para qualificar os minérios de acordo com o que eu queria, na granulação que eu queria, porque hoje você compra caulim de uma empresa grande, eu compro do Espírito Santo. O caulim é usado para fazer tintas de parede e papel. Então, caulim mais vapor e cola prensado nas máquinas corretas faz papel. Você liga para esses caras e fala, eu estou queimando e o caulim está sujo. Eu falo, mas por que você está queimando o caulim? O caulim é para fazer papel. Ele não sabe, ele não quer saber, não interessa. Pensou? Às vezes o caulim vinha meio, não vinha branco, vinha meio sujo, eu ligava, não era e-mail, eu ligava, né? O caulim está sujo. Mas por que como que ele está sujo? Até 3% está dentro. Então, de 1 tonelada, 30 quilos de sujeira, está tudo bem. Mas na tinta, você não tem uma peneira aí para passar? Então, quanto que você comprou o mês passado? Era uma resposta meio padrão. Aí me desqualificava como um reclamante. Porque se eu comprei pouco, era pequeno. Então, você comprou tão pouco, você está reclamando do quê? Né? Impossível. Né? Era assim que era, né? Então, ainda o forte era argila escolar, e aí eu comecei a achar atacadistas de papelaria. Então, eram 2 empresas separadas. Uma tentando melhorar o padrão das argilas profissionais, e a escolar estava indo bem, como está indo bem até hoje. É uma argila de menos exigência de qualidade, porque raramente uma escola vai queimar. Então, ela sendo plástica... Mais para o processo de modelar, né? Para poder trabalhar com as crianças, né? Isso, é um primeiro contato com argila, didática, terapêutica, às vezes, na parte de manuseio. Então, nós pedimos para as mineradoras que nos fornecem a escolar. A gente tem análise da água dos rios da mineradora para ver se não tem coliformes fecais. Porque aqui na minha fábrica, nós reutilizamos a água da chuva, passa por uma peneira, um filtro. A gente usa essa água. Desculpa, nossa água. Desculpa, deu uma cortada aqui, calma aí. Coisa de internet. Você estava falando da água, vocês reaproveitam a água da chuva aí? Aqui nós reaproveitamos a água da chuva do nosso telhado, temos um sistema de bombas inteligentes que se comunicam, manda para as máquinas. Então, as argilas são usadas, são produzidas com a água da chuva, mas ainda assim podia vir suja essas argilas, podia vir com alguma contaminação. Então, a gente tem os laudos técnicos.
Isso foi conquistado a duras penas. Primeiro eu pagava para fazer, hoje eles pagam para eles fazerem, né? Então, Olha, e enquanto isso, as argilas profissionais foram correndo paralelo. Então, uma coisa nada a ver com a outra. sim, E então são duas empresas em uma. E aparecendo pessoas que sempre estive aberto a ajuda, sempre estive aberto a colaborar com o que o cliente precisa. Se hoje aparecer alguém que quer uma roxa com bolinha verde, eu vou e falar que vai comprar bastante, eu vou ter que achar o caminho para fazer isso. Então, as coisas foram andando, aí que apareceu o Alex, em 2014, o Alex da Estúdio Neves. Ele percebeu que estava aberto para isso e ele falou, olha, eu preciso de um produto assim, sem problema nenhum. Eu preciso correr atrás de saber como conseguir a qualidade, os minérios. E não foi por ele que eu trabalho com Cone 6. Na verdade, eu tive desde 2005 até 2014, uma extrema exigência de produzir no Cone 8, no Cone 9. Eu que não conseguia. As argilas que eu entendi. consigo, não consegue, porque você pega uma argila, eu pego uma argila natural, uma argila limpa, filtro Sim, prensada, ou eu limpo aqui, ou é moída. Pega uma argila natural. Para subir a temperatura, tem um limite que ela aceita o caulim. Chega uma hora, a história do Pimenta, Sebastião Pimenta, da porcelana, sim, 50% de caulim, fica extremamente quebradiço. Então, não pode. Chega num limite que tem que compensar esse caulim com outros produtos. Em cima do caulim, você põe uma quantidade de quartzo. É tudo seco, é tudo ressecado, sem plasticidade. sim. Aí você põe alguma coisa para dar plasticidade. Você põe a bentonita ou põe o feldspato para dar plasticidade. Você colocou tanta coisa nela que chega uma hora que você vai olhar a porcentagem que tem de argila de verdade, não funciona. Você tem que fazer correções. Aí então põe o chamote, vai começar por chamote. Eu tinha uma argila negra que tinha que pôr tanto Cara, chamote que a hora que tá dando queimava em uma cortada 1200, no seu áudio. Calma aí, calma aí. Tá dando uma cortada no seu áudio. Não sei se é tá bom? internet, alguma coisa tá acontecendo aí. Tá dando uma travada. E claro que você está falando de um assunto bem legal, bem interessante. E Vamos lá, espera, não não tem sei, problema. vou segurar só um pouquinho, ver se volta. Tava perfeito, o começo aí tava ótimo, tava ótimo. Não sei se Tá teve muito bom. algum problema de internet, mas deu uma falhada. Vamos ver se volta agora aí. Você tá conseguindo me ouvir direitinho? Eu tô vendo, eu tô bem. Para mim tá tudo ok. Tá, tá. Onde que Acho que tá você ouviu? voltando. Ela falou para ela tá ótimo, então tá ok. Alguém falou ali que travou, os dois travaram. Ah, tá normal. Acho que dá pra gente ir, tá normal, tá normal. Você tava cortando um pouquinho o seu áudio. Você tava falando, então, da adequação da argila aí, né? Que você recebeu essa incumbência, vamos dizer assim, de produzir uma argila para Cone 6, mas na verdade você já trabalhava com uma argila que era bem aceitável a Cone 6 e você era Sim, mais difícil. Agora tá ótimo. Aí estava sim. E mais difícil. a Você tava exigência falando. dos clientes era Cone 8, Cone 9, sempre. Travou você de novo. Foi? Tá Agora aí? voltou. Aí os clientes queriam 1260, 1280, queria alguma coisa que eu não conseguia. As formulações talvez as argilas que eu comprasse eram muito fundentes e as correções ficassem muito difíceis. Eu tinha uma argila negra que tinha que pôr tanto chamote que quando passava de 1200 graus aparecia o branco na argila negra, de tanta composição que ela tinha. E eu trabalho com chamote branco. É mais fácil trabalhar com branco e pôr cor nele do que trabalhar com preto e Sim, tirar a cor dele, né? A gente sim, compra chamote de 1550, que ele é levemente amarelado pela temperatura. sim. Como ninguém vai chegar nessa temperatura, ele nunca vai fundir. Então, você pode Perfeito. queimar até numa na gama de 1300, que ele vai se sustentar ali quando é colocado o chamote. Tá? Então, os clientes exigiam, e eu correndo atrás de tentar fazer a de 1000 do Cone 8. E tendo uma ótima argila de Cone 6. Até que apareceu, vendia, sempre vendeu bem, a gente trabalha com tonelagem. Até que em 2014 apareceu o Alex, ele falou, eu preciso de uma argila Cone 6. Nossa, né? Até que enfim apareceu alguém que me entende, que precisa de alguma coisa que é aquilo que eu posso oferecer, né?
E ele fez os ensaios dele com muita generosidade. Ele veio aqui várias vezes, ele trouxe equipamento dele, trouxe peneiras, pegávamos os minérios e passava nas peneiras para chegar. Então, aquilo que não servia, eu comprei as peneiras para fazer do jeito que ele queria, para fechar a absorção a 1.200, põe 6, 1.220, Sim, sim, 1.230. perfeito. Então, ele ajudou. Em 2015, acertamos. Como ele escreveu, foi emocionante. Foi duro, foi um trabalho. É. Ele traduziu em emocionante porque é bem poético, mas foi muito trabalhado, foi duro chegar naquilo, né? E quando chegou, ele consumia uma quantidade razoável, ele consumia 3 toneladas por mês, das diversos tipos. Sim. Até hoje há um tipo de argila que ele consumia, que ele comprava americano, que eu não lancei, é uma creme com pintas, mas eu tenho a granito, a terracota que foi a desenvolvida, terracota creme, a creme com Uhum. chamote, a branca com chamote. Em 2015 a coisa ficou melhor, só que eu não podia fazer uma divulgação muito forte, nem sabia aonde fazer essa divulgação. Não tinha o Instagram em 2015, É não verdade. tinha o César Augusto em 2015, não era assim, né? Então, era difícil, mas a venda estava boa. Então, a gente já estava com uma capacidade pequena, eu não podia crescer demais nesses últimos anos. Hoje nós temos 6 marombas grandes, 4 aqui, todas a vácuo, 2 fora daqui, uma em cada mineradora, que é fornecedora nossa. Então, nós colocamos a maromba lá porque o produto vem pré-pronto. Eu não tenho tanto espaço aqui de receber minério bruto. Então, é pré-preparado lá, filtro prensado, pré-preparado, vem Sim, para cá embalado em pallet, estrechado. sim. Aqui eu tenho todos os minérios separados. Então, eu tenho todas as sacarias separadas. E a base das nossas argilas, é uma branca, ela é filtro prensado e limpo. Então, optei por trabalhar com um produto que eu tiro tudo dela, depois eu coloco o controlado. Então, tirou Perfeito. quase todo o quartzo dela, tirou quase todo, o possível, claro, dentro das máquinas que nós temos, tirou quase todo o caulinho, apesar dela ser caulinítica, depois de filtro prensado e extrusada numa peneira fina, a gente sabe que reduziu isso, ela tinha lá 12%, reduziu para 2, 3%. Então é fácil eu chegar em 15%, eu coloco de novo um certo controle. Então ficou melhor. Lá pelo ano 2010, há uns 10 anos atrás, aparecia muitos clientes, muitos ceramistas artísticos, estilo de cunha mesmo, alguma Sim, coisa mais autoral, que é uma palavra boa, que definiu bem, né? bacana. É. Só que esse cliente, ele é pulverizado. Assim, ele compra 100 quilos por mês. O outro, quando compra muito, compra 300 quilos por mês. Alguém quer 20 quilos por mês. Ele é um cliente que vai ter técnicas sem padrão nenhum, queima sem padrão nenhum, de trabalho muito artístico. E começaram a aparecer ateliês, estilo Estúdio Neves, hoje uma Olaria Paulistana, hoje uma Sim, Vida Feita à Mão, que tem uma linha, eles compram, querem receber a próxima tonelada idêntica, eles querem receber daqui 6 meses idêntico o ano perfeito. passado, igual o ano passado. E eu tive que fazer opções. Então, a fábrica estava crescendo por causa da argila escolar, a alta produção, e eu tinha máquinas, então, de alta produção, que eu tinha que fazer opção, como que eu vou usar essas máquinas. Então, eu optei pelo atacado. Optei por clientes maiores. Aí, as dificuldades de muitos hoje devem reclamar que a Resende nunca quis vender menos de 400 quilos, menos de 500 quilos. É uma reclamação natural, normal, mas a Claro. gente não tem... Eu estou a 120 quilômetros de São Paulo. O frete é caro. É, eu fiquei Então, para impressionado mandar com o 20 custo quilos... daquele frete que você me mandou, daquelas amostras lá. Eu falei para minha esposa, Você falei, viu o nossa, frete? Mas não é para você coisa. pagar nada, você sabe. Então, não, não sei, mas eu vi lá o frete, eu falei, putz, caramba. Então, esse frete até São Paulo é nosso. Ninguém paga o frete em São Paulo, Grande São Paulo, ou no raio de 100 quilômetros daqui. Mas tem que comprar mais de 400 quilos para diluir o valor do frete na Sim, planilha. sim, 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 sim. Então, hoje, devido a essa novidade no mundo, nós não mudamos as regras, nós mudamos o jogo. Devido a essa doença, nós estamos Sim, numa realidade nova. Tudo o que valia 60 dias atrás passa a não ser mais verdade. Então, a nossa tabela mudou. perfeito. Há 60 dias atrás, se você entrasse de máscara cheirando álcool em qualquer padaria, você ia preso. Hoje é chique.
você tá correto, de cheirando álcool nas mãos e com máscara. Tá Então, certo. tem que se prestar atenção nas coisas, né? Vamos mudar, vamos diminuir o padrão de mínimos, vamos fazer as cotações de frete com mais frequência, porque a gente não tinha um funcionário cuidando disso. Então, agora vai ter, alguém quer 100 quilos em São Paulo? Existe um frete. Se você comprar e pagar o frete, nós vamos mandar. Certo. Então, é um ateliê grande que quer fazer uma amostra, tudo bem, a gente paga esse frete inicialmente, a gente vê, mas eu não tinha essa abertura. Eu não vou qualificar como falha comercial, porque a gente estava bem sem precisar. Sim. Então, não é menosprezar, é que é a opção da empresa. Quando você bate em 50 toneladas por mês de produtos, você tem que fazer seu jogo, não tem como pulverizar. Então, não era tudo, claro, meio a meio com escolar. Mas os escolares também, como é que eu vou atender a papelaria que quer comprar 100 quilos? Então, eu trabalho com os atacadistas que distribuem e fazemos um preço diferente e cada um ganha na sua área de atuação. É uma opção que hoje já não está valendo de mais nada. Como eu disse, o jogo mudou e a gente vai ter que atender o autoral, atender o pequeno ateliê, alguns dois ateliês bons em São Paulo abriram disposição para colocar um ponto de venda aí em São Paulo. Então, no momento certo, vai ter. A Olaria Paulistana é eu posso falar, a Lúcia é muito boa. E a Vida Feita à Mão em Curitiba, nós vamos fazer acordos de colocar lá consignados. Vamos pensar, vamos fazer uma coisa que não fazia antes, para que cada ateliê pequeno possa ter a condição de comprar seus 20 quilos, 30 quilos e fazer em casa. É essa trajetória que agora chegou num ponto melhor, né? Agora, se você me permitir, eu vou explicar como que funcionava a técnica do Alex, que eu separei Isso, vamos lá. Deu uma cortada aqui na minha internet, eu não sei se foi para todo mundo aí, se todo mundo conseguiu compreender essa última parte aí que ele falou. Parece que para algumas pessoas está ok, mas para mim deu uma cortada. Só para esclarecer e deixar claro aqui, como ele estava falando, que ele tinha um sistema que atendia em mais quantidade, né, outros, que era a realidade do trabalho dele, e hoje, por conta de tudo que está acontecendo, você está tentando abrir novas frentes aí para poder atender o pessoal em menos quantidade e também distribuir, né, para outros distribuidores aí de regiões aí, como no Sul, aqui em São Paulo. Então tá ok, o pessoal pegou direitinho. Acho que a minha internet aqui que tá ruim. Você desliga lá para mim os celulares que estão ligados aí, só para diminuir o tráfego de internet aí, porque a minha está ruim aqui hoje, então. Aí o pessoal entendeu aí. Fala aí. A decisão não é unilateral. Como a gente estava muito próximo da capacidade instalada de máquinas, o ano passado, nós batemos muito perto. Se aparecesse mais um atacadista de papelaria ou algum grande ateliê, a gente ia começar a ter dificuldade de atender com qualidade que a gente está habituado. Então, eu fiz uma ampliação, que começou no final de dezembro aqui. Fizemos uma ampliação, são 2 barracões, ampliou uma porcentagem razoável. Trocamos todo o piso do barracão de baixo, compramos máquina para instalar. Terminou dia 25 de fevereiro. E o mundo acabou em março. Então, toda essa capacidade instalada que aumentou vai estar à disposição do pequeno ateliê. Então, não é uma decisão agora devido à falta de venda, exatamente. Sim. É que a capacidade instalada aumentou. Então, nós vamos conseguir atender hoje um ateliê que quer comprar 100 quilos por mês e não vamos deixar o César, se quiser comprar, não vamos deixar a Olaria Paulistana, que já compra uma quantidade. Então, eu não vou ter que suprimir um para atender outro pequeno. Vamos naturalmente fazer melhores acordos com as transportadoras, porque a realidade deles também é outra. Isso também, né? Não, mas você está certo, você está certo. Foi nesse intuito que eu conversei com você, que a gente falou, e a Cíntia me falou, me passou, porque eu não te conhecia, não tinha esse gancho aí para conversar, e a Cíntia me ligou lá do Vida Feita à Mão do Sul e falou: César, você viu aqui do Resende que está acontecendo? Aí eu liguei para você, a gente bateu aquele longo papo lá e você me explicou tudo isso que você falou aqui agora, né? Sobre todas essas questões que você está colocando sobre a mudança aí do que está acontecendo.
E eu achei muito legal porque, assim, cara, qual que é o meu ponto de vista que eu penso que é importante? A gente, outro dia, igual eu falei para você, outro dia a gente estava num grupo fazendo uma discussão sobre argilas. E dentro desse grupo a gente chegou num consenso, que era um grupo grande de ceramistas, que a gente precisava fomentar e tentar, junto aos fornecedores aí de massa geral, a pensar um pouco nas massas para Cone 6, né? Que é uma linha de 1220 a 1200, no máximo aí 1250 graus. Porque nós temos aí uma grande demanda para esse público de produção de utilitários. E aí você vai falar um pouquinho sobre isso agora, da relação que você teve com o Estúdio Neves, mas para o pessoal já entender. Dentro desse conceito, o que acontece? O que a gente precisa, né, o ceramista? A gente precisa de uma massa que ela feche de uma maneira boa, né, que tem uma absorção bem pequena, para a gente poder não só depender dos esmaltes, mas também depender da argila, para ter um produto de qualidade. E a gente tem umas argilas no mercado muito amplas. E eu conhecia sua massa até um tempo atrás, mas não conhecia essa relação que você teve com o Estúdio Neves, que o post dele lá abriu os olhos para muitas pessoas que trabalham com essa linha, né? A Olaria Paulistana entrou aí também, que produz, está no mesmo nicho de mercado aí. E aí abriu um leque para o pessoal. O que acontece? Aí eu pensava comigo assim, bem, o Éder agora vai receber um monte de pedidos e coisas de pequenos ceramistas aí querendo experimentar a sua massa ou querendo utilizar por conta do Estúdio Neves, porque a filosofia de trabalho deles encaixa com muitos ateliês aqui em São Paulo e em geral no todo, né? Porque abaixa a temperatura para queimar essas argilas e tem um produto de qualidade, um utilitário de qualidade. E aí, tá cortando muito aqui. Não, eu tô te vendo bem, não tá cortando nada. Normal? Então pode ser alguma coisa. Então, aí o que acontece? Aí a gente estava discutindo lá nesse grupo sobre fazer um pedido para o pessoal produzir essa massa pensando em Cone 6 e tal, tudo mais. Aí, de repente, eu fiquei sabendo do seu lado que você tinha feito essa parceria aí, vamos dizer assim, né? Um trabalho em parceria aí junto com o Estúdio Neves e já produziu uma massa de qualidade. Por que eu digo assim que é de qualidade? Porque, gente, quem não conhece o trabalho do Estúdio Neves, e eu estou falando aqui, estou tentando conversar com eles para eles virem bater um papo aqui com a gente também, porque admiro muito o trabalho deles. Só para resumir a relação do Estúdio Neves. Eles eram um casal de ateliês que tinha um ateliê aqui em São Paulo, trabalhava com cerâmica e produzia cerâmica principalmente para restaurantes, né? Para a classe de restaurantes. Né? E eles buscavam sempre pela qualidade do produto que eles estavam fazendo. Então, eles se preocuparam em produção de esmalte, de argilas e tal. E como ele trazia essa argila de fora, dos Estados Unidos, para trabalhar com ela, porque era uma argila que tinha qualidade. E aí, quando ele não via mais essa possibilidade de trazer essa argila por conta do alto custo, ele começou a desenvolver uma massa aqui para ser equivalente. E aí ele foi conversar com você, né? Você vai falar um pouquinho sobre isso agora. E aí eles desenvolveram essa massa. Então, qual que é a parte bacana disso tudo? É que a gente tem um profissional produzindo essa argila aí, de qualidade, que está aí para o mercado, e a gente só precisa saber como usar ela de maneira correta, que é o que eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, né? Que tem daqui a pouco a gente fala sobre isso, porque tem um limite de uso dessa massa e que as pessoas precisam ficar atento a isso e a gente precisa se preocupar com isso para não vir em cima do Éder depois cobrando dele que a massa tá empipocando, tá dando bolhas e tudo isso, né? Nós colocamos na etiqueta a temperatura mínima. Existe uma temperatura padrão de biscoito, que aí quem não quer que craquela, biscoito um pouco mais alto, quem quer que craquela, biscoito um pouco mais baixo. E eu coloco na etiqueta a temperatura mínima e máxima, o que tem na argila, se tem chamote ou não. A etiqueta está explicando. Hoje mesmo houve um telefonema de uma pessoa que teve um problema porque ela queimou 1.300. Mas aí está na etiqueta, que é uma argila de 1.240 no teto. Então. A partir daí, sai dos níveis de garantia que nós damos. Eu vou mostrar para você aqui o que é o nível de garantia. Então, essa aqui é a... Agora, eu não vejo bem o que você vê, mas vamos lá. Levanta ela um pouco aí para nós. Oi? Levanta só um pouquinho mais. Mais alto. Aí. Essa argila aqui é a granito que foi desenvolvido com a Estúdio Neves.
Eu vou tirar os comentários aqui, gente, só para a gente poder ver uma tela mais limpa aqui, pronto. Ah, ok. Essa aqui, ó, então, é a granito feita para o Estúdio Neves. Então, eu queimei num esmalte aqui que eu faço, tá? Não importa o esmalte, tá? Eu quero saber se as pintas aparecem, se interage com o esmalte. Esse aqui é uma creme. É o mesmo esmalte, então não tem nada atrapalhando o azul. Essa aqui é a granito, então aparece as pintas no azul. Esse aqui então, tá, é a granito que o Estúdio Neves comprava. Essa aqui está queimada no Cone 6. Sim. Queimei ela. Então, vamos lá. Eu queimei ela a 1250. Passou. Então, o limite dela está abaixo disso, porque as pintas ficaram muito grandes, estourou, grudou na placa. O esmalte fica bonito, mas dá para ver que tem furinhos. Tem furinhos. Tem furinhos. Então, não, o limite dela chegou no Cone 6. Essa aqui é o Cone 6. Aí o Estúdio Neves parou de comprar e então o cliente referência, o que é um cliente referência? Hoje a Olaria Paulistana é o meu cliente referência da Tabaco com Pintas, que é essa aqui. Porque ela compra bastante. Então, se tiver algum problema, se alguém declarar algum problema, eu vou consultar a Lúcia primeiro, porque ela compra com bastante frequência. Então, o cliente referência da Granito achou que tinha muitas pintas. Então, ele pediu para tirar as pintas. Olha só. Então, a gente tem um controle e as pintas continuam interagindo com o esmalte. Perfeito. Ele achou que ficou mais delicado assim do que assim. Não há problema. Então, nós fazemos, são os testes, aqui tudo Cone 6. Então, 1220, 1230 no máximo. Funcionou, não estourou, não colou, não dá problema no esmalte, está aprovado. O cliente aprovou, passa a ser uma referência. Esse cliente compra 1 tonelada por mês, então ele é o alicerce dessa argila. Como a Lúcia é o alicerce hoje da Tabaco com Pintas. Como eu tenho um cliente aqui em Campinas, a Inhumas, que compra a porcelana. Como ela recebe porcelana com frequência? Se o César mandar um e-mail para mim, olha, a porcelana está suja, eu já saberia, porque esse cliente de referência vai reclamar antes, né? Se ele não reclamar, eu vou perdê-lo. Eu vou ligar para lá e ver o que está acontecendo. Então, Tá assim certo. funciona. A gente vai testando. Aqui, então, para ver o que você vê. Aqui é a minha creme a 850. Sim. A mesma creme no Cone 6, 1200 e 1220. A mesma creme é 1240, a mesma creme é 1260. Não ficou numa cor tão legal. Entre 1220 e 1230 ela está creme. Então, está aprovado o Cone 6 nela. A cor está aprovada. Aí que o Estúdio Neves entrou, ajustar a rosca fina para essa argila ter uma absorção adequada. Qual é a formulação? Onde que entra o chamote? O chamote compete um pouco com o quartzo, compete um pouco com o caolin. Não dá para substituir simplesmente o caolin pelo chamote, ou o chamote pelo caolin, ou pôr mais quartzo. Você vai ter problemas depois. Se eu tirar o quartzo, o caolin, de uma vez e colocar só o chamote, ela vai ficar seca. Se eu colocar em formulações erradas e ter que colocar uma bentonita, ela vai ficar psicotrópica. Você sente isso no torno quando você pega uma argila. Sim. Você está subindo e ela está descendo. Você está puxando e ela está caindo. Essa psicotropia existe pela formulação está com problema. Você não consegue corrigir. Então, é uma argila que ela vai ferver a 1260. Ou eu tenho que pôr mais caolin, então. Ou eu tenho que pôr mais chamote. Aí ela fica seca. Então, eu ponho bentonita e vai diminuindo a porcentagem da argila de verdade. Você está começando a pôr composto. Chega uma hora que você tem uma argila que não ferve, mas também é psicotrópica. Entendi. Então, o ponto de equilíbrio é o fio da navalha. Chega uma hora que não dá para mudar. Perfeito. Então, eu sempre tive uma argila boa de Cone 6 e não conseguia convencer os clientes que estava bom. Eles precisavam dos 1260 para se sentir bem. Eu perdi muitos clientes bons, gente boa, são amigos até hoje, mas insistem em queimar 1280 porque não consegue baixar o esmalte. Mas é muito mais fácil você baixar o esmalte
hoje, com É, toda a informação que se tem, pois é, tá, pois é. tá aí o Caio, da Pascoal Massa Cerâmicas, que sabe tudo de esmalte. Pois é. Tem um monte. É só você falar para ele, eu tenho um esmalte de 1260, 1300, eu quero queimar no Cone 6. Ele te dá toda... Ele te Essa, vende um fundente. o custo de queima para forno elétrico, né? Principalmente assim, que hoje a demanda é muito grande, né? De forno elétrico, porque tem muitos. E eu mesmo, por exemplo, tenho meu 4 fornos na garagem lá, aqui dentro de São Paulo, então no espaço pequeno. É o que eu posso ter. É o que eu posso ter. Eu não posso ter outro tipo de forno para poder queimar essas peças. Então, o Cone 6 para mim é o que me salva, porque se eu for subir aí, sei lá, 40 graus aí na minha queima, o desgaste de forno, o tempo de queima, tudo mais. E aí eu optei por seguir essa linha de padrão de trabalho que era o Cone 6. E é uma linha que está sendo adotada praticamente aí pelo mundo todo aí, do pessoal que trabalha com forno elétrico principalmente. Não estou falando que não deve se queimar mais alto e tudo isso, mas vamos supor, se você tem uma argila que está queimando a Cone 6, você ajustar esmalte para a Cone 6, é muito tranquilo, você consegue fazer um trabalho muito bem e produtos de qualidade, com resistência e resolve um monte de problema aí. Então, aí tá isso que você falou. Eu entendo exatamente isso, cara. Eu acho que é isso que a gente precisa entender e o pessoal de ateliê entender que você está trabalhando com uma argila que tem uma faixa de temperatura específica para sinterizar, para queimar e para não deformar, para não dar problema. Se você erra nessa faixa de queima, se você não controla isso, se você não afere seu torno com cones pirométricos, não faz esse tipo de coisa, você está correndo o risco de sofrer alguns problemas que aí muitas vezes a gente culpa o fornecedor de argila, que é a parte mais fácil para todo mundo culpar o fornecedor de argila, que é ele que está errando no processo. Mas aí é a hora de você investigar o que você está fazendo, como que você está queimando, se você não errou no processo de queima. Todas as lives que eu fiz com o Caio aqui, o pessoal pôde acompanhar, ele estava lá, ele explicando, olha, cada etapa que acontece aqui no ciclo de queima das argilas, se você muda aqui o biscoito, talvez você muda o resultado ali no esmalte. Tudo isso é a parte importante. Por isso que é super legal. E aí é o que eu falei, é o que você está fazendo que eu acho que os fabricantes têm que fazer. Né? É uma instrução, é uma didática para o pessoal que está começando, principalmente, ou quem já está no mercado, se atentar a isso. A gente tenta, eu já falei para vários ceramistas, a gente tenta ensinar da melhor forma possível e explicar isso para as pessoas. Mas talvez uma pequena ajuda dos fabricantes seria nesse nível. Informar a tabela de queima, informar igual você fez aí. Você acabou de mostrar para a gente visualmente o que acontece com a sua argila se você ultrapassa essas faixas de queima. Visualmente o pessoal já viu. E essa leve explicação é igual você falou, tem que estar lá, olha, indico a queimar aqui assim, biscoito assim, a temperatura máxima dela é essa aqui, para você queimar. O pessoal tem que se atentar a isso. Isso que é a parte importante. E aí eu acho que é o caminho que vocês chegaram no resultado lá com o pessoal do Estúdio Neves para poder afinar essa parte aí, né, dela ficar funcional para eles, né? Eu posso dizer que o Estúdio Neves, o Alex, com a gentileza dele, com toda... Ele já tinha o esmalte que ele queria. Ele queria adequar a argila. Então, ele já tinha o Isso é mais esmalte, tinha difícil. o mercado, ele tinha tudo o que ele queria, ele tinha o moleiro que fazia para ele, ele desenhava, ele queria um fornecedor honesto que não cada lote fosse de um jeito, ele queria padrão. E eu já tinha optado pelo padrão, eu não podia arriscar fazer uma coisa muito... Tem duas coisas que eu falo, desde que eu estou na área de cerâmica há 20 anos. Se você vai para qualquer país maluco, um asiático, um país que você é uma Malásia, você não gosta da comida, vai no McDonald's. É o mesmo Big Mac que você come aqui. Essa padronagem que fez o McDonald's ser um sucesso. Então, a minha ideia é fazer sempre a mesma coisa dentro dos padrões das argilas. Eu tenho 10 tipos de argila. Então, tá bom já. Esses 10 tipos de argila são padronizados. Se alguém falar para mudar, vai sair para o 11º tipo. A gente tenta padronizar em cima dos referenciais.
E a minha função aqui, como produtor de argila, é não aparecer, ninguém lembrar de mim. A hora que abre o forno, a hora que você enche um forno lá com 200 peças, a hora que você abre o forno e ele tá lindo, você pensa, puta, mas como eu sou bom ceramista, que legal, as peças estão ótimas. A hora que abre ruim, você lembra de mim. Não é para lembrar de mim. Ninguém liga para a polícia para falar que tá tudo bem. Deixa eu quieto aqui, né? Eu vou fazer o meu melhor para não aparecer. O meu ego não exige esse compromisso de ator de cinema que precisa aparecer. Tá tudo bem. Perfeito. Sobre as minhas etiquetas, a maioria das argilas são até 1240 nas etiquetas. A creme, uma creme dessa aqui, ela está 1260. Ela chega a 1260, não cria problemas para ninguém. Então, tá na etiqueta dela que é 1260. E eu tenho a branca, creme, acho que só as duas. E a branca, que são a BRC, travou você, dá uma travadinha. Eu tenho 3 argilas específicas, então, que podem ir numa boa até 1260. Eu tenho alguns clientes de 1280, mas eles se arriscam. É o que eu chamo de Kinder Forno. De repente, ele gosta de abrir o forno e ter uma surpresa lá dentro. Mas é coisa dele, né? É perigoso. A padronagem ficou no Cone 6. O Alex, quando ele me procurou, ele já era Cone 6, já tínhamos tudo que ele queria, mas ele queria que ficasse legal por exemplo, essa aqui. Ele queria que ficasse depois no azul, que aparecesse pintinhas e tal. Perfeito. Trouxe as peneiras, veio várias vezes aqui, ele e a esposa dele, gente muito fácil de conversar, muito simples. E depois disso apareceu, antes dele já existia outros Alex, mas em proporções menores. Depois dele parece que abriu-se uma janela e apareceu hoje uma Ana da Espaço Cerâmica de Campinas, a Espaço Cerâmica Atelier. Ela é uma parceira de soluções de problemas. Quando acontece alguma coisa, a Ana é como você, com certeza, a gente passa a argila na língua, você sabe se ela está em alta, se está em baixa, se tem chamote, se não tem. Então, ela sabe tudo de cerâmica. Então, ela vem aqui, ela compra toda segunda-feira. Ela é pertinho, está 15 minutos de carro. Toda segunda-feira está fácil para eu pegar o lote, qual o problema que possa acontecer, se alguém falou. Então, ela é uma referência interessante, é uma técnica muito especializada e muito exigente. Então, perfeito aí, ó. Eu me cerquei de pessoas boas, que são amáveis, gentis em transmitir. Preciso saber. Opa, tá dando uma travadinha no seu. O seu também deu, mas vamos lá. Eu acho São que tá pessoas indo bem, boas né? Tá legal agora. São pessoas gentis que são abertas a transmitir. Quando é fácil, que transmitem aquilo que eu preciso saber, é fácil eu corrigir. Então, a gente está sempre pronto. Essa sempre foi a ideia. A empresa é pequena. Quando você tem um elefante pequeno, você manobra ele mais fácil. Né? Às vezes você está montado num elefante muito grande, fica difícil você agradar todo mundo. Né? Tá certo, tá certo. E essa abertura, né? Você dando para a pessoa poder falar, conversar e tudo isso, mas acho, cara, que é sensacional isso. Eu fiquei muito feliz quando eu bati aquele papo com você, conheci pessoalmente, assim, né, pelo telefone, pessoalmente não, mas liguei de volta lá pro pessoal do Vida Feita à Mão, falei, nossa, que papo da hora, a gente ficou um tempão lá conversando e você me explicando tudo isso, e eu senti firmeza na relação e nesse feedback que você me deu, então fiquei muito feliz. E agora também, assim, lógico, ficando feliz também por conta do seu produto ter esse padrão aí que você segue e essa oportunidade aí do pessoal poder comprar, né, de tentar chegar ao seu produto. Então, quem está assistindo, gente, eu sei que já tem gente perguntando aí, mas você não vai entregar em Minas, você não vai vender assim? Outras pessoas perguntou, se for aí no seu espaço comprar, tudo bem, né, cara? Igual você falou que sem problema nenhum, né? O difícil mesmo, gente, que vocês têm que entender é isso.
é a logística de funcionar as coisas. A gente não é de enviar, de entregar, não é a dificuldade para comprar com o Éder. Telefone, Nenhum. e-mail, né, A entendeu? gente tem transportadoras parceiras que hoje saiu um pedido para Cuiabá, um para Rondonópolis, que é perto de Cuiabá, coincidentemente, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Então nós temos parceiras transportadoras para o país todo. Mas quem perguntou se eu entrego em Minas Gerais? Entrego. Ah, hoje foi uma amostra para Passos, Minas Gerais. Então, as transportadoras trabalham com uma situação que chama frete mínimo. Então, o frete mínimo daqui para aí, é aquele que você viu na nota que você recebeu aí. Sim. Tanto faz comprar 10 quilos ou 100 quilos, até 200 quilos pega o frete mínimo. Então, daqui para São Paulo é R$ 150. Se eu for mandar para Belo Horizonte, é muito perto disso. 150, R$ 160. Então, às vezes a pessoa vai falar, pô, mas se comprar 100 quilos, R$ 1,60 é só do frete. Mas se comprar 200 quilos, passa a ser 80 centavos só do frete. E se comprar 500 quilos, eu ajudo a pagar esse frete e vem para 50 centavos do frete. Então, o frete, a argila não muda o preço. O frete que cria uma dificuldade. Então, por isso a opção de o atacado. O varejo existe, sem problema nenhum. Manda um e-mail, a gente faz a cotação, é o que eu não fazia antes. Manda um e-mail, eu faço a cotação, me manda os dados, né? Claro, pedir os dados, endereço Sim. correto, CPF, CNPJ e tal. Eu faço a cotação com a transportadora e devolvo para o cliente. Comprar só 20 quilos, o frete vai sair, e se tiver aprovado, está tudo bem para mim. Hoje, o que foi para Cuiabá, Rondonópolis, na Cuiabá. É uma associação de ceramistas. Então, são 10 que compraram 50 quilos cada um. Ótimo. Então. Ficou barato o frete, uma só recebe, as outras vão buscar lá. E eu ajudo nesse frete, ficou tudo bacana. A argila é o mesmo preço. Eu faço o preço de atacado. Claro, é um jogo de números. Por vezes, se eu ficar com o frete total, não é inviável. Não tem como. Então, é isso aí. A gente tem essas questões que a gente, lógico, a gente entende. E todo mundo que está vendo isso aqui sabe que a gente aqui no Brasil, gente, em termos da cerâmica, não é só o caso aqui do Éder, não. É um caso geral. A gente tem dificuldade com questão dos materiais e tudo mais. A gente está tentando resolver, primeiro ponto, uma argila boa, trabalhavam na temperatura que você precisa, dentro daquilo que você precisa, ela se adequou ao seu trabalho. Aí esse negócio da distribuição, isso é geral para todos os fornecedores, está na mesma situação. Nós estamos dentro de São Paulo, eu estou perto aqui dele, mas mesmo assim ainda tem uma certa distância, e a gente tem essa dificuldade. E aí o que ele está fazendo? O que está acontecendo, que eu acho que pode acontecer aí com outras pessoas, abrir frentes para poder comprar em quantidade, revender também, né? Que dá uma oportunidade para quem tem, igual o pessoal aí está fazendo, a Olaria, ou o pessoal lá do Sul, Vida Feita à Mão, tal, do Rio de Janeiro. E isso é legal. Depois, um conselho que eu dou para o Éder é para ele fazer uma planilha aí com esses fornecedores, né? Que está aí fazendo esse tipo de revenda, deixar a mão lá para que se uma pessoa mandar um e-mail e tal, ele poder também orientar essas pessoas da região para poder chegar até eles, qual talvez seja mais fácil lá, mais perto, né? Vai que você também, uma pessoa quer comprar uma quantidade maior, também conversa com esses fornecedores, e juntar gente para comprar em quantidade também é uma alternativa, igual você falou aí, de associação, 3, 4 colegas de trabalha com cerâmica, quer usar, e aí? Agora, sobre as argilas e o uso e o experimento. O que acontece, gente? O Éder me mandou 4 amostras lá, 4 pacotes, tem bastante coisa para brincar. Eu, César, trabalho com torno, tá? Eu subo com torno as minhas peças. Então, meu trabalho é torno. Então, além de ter uma argila que ela vai ser funcional ali para os utilitários que eu faço, eu tenho que gostar dela para trabalhar com ela com torno. E, de maneira alguma, eu sei as dificuldades, como o Éder estava explicando aqui agora. Argila que ela tem facilidade para subir, sustentação, esse tipo de coisa. Então, para mim, quando eu testo no torno, eu vejo isso. Então, essa é uma característica que eu vejo. Aí, assim, conversando com o pessoal da área de argila, com os entendidos aí que... Nossa, já deu 1 hora que o Instagram vai cortar a gente.
A gente volta aqui, tá? Para a gente continuar o bate-papo, para a gente ver o pessoal que tem dúvidas e coisas também, a gente tirar um pouquinho das dúvidas aí do pessoal. Mas cortou de 1 hora já, gente. Então a gente vai encerrar essa live aqui. Tem 160 pessoas, então eu espero que vocês voltem aí para a gente continuar e a gente vai responder algumas dúvidas do pessoal e eu terminar o raciocínio aqui, tá bom? Vamos voltar.